Agora a gente vai receber a Vanessa da Guiar com a palestra Contratação para Agilidade, quais skills são necessárias. Então, se você está migrando para a carreira de agilista, se você já atua como Scrum Master ou se você pensa em se tornar um Agile Coach, essa é a palestra perfeita para você. A Vanessa vai explicar tudinho, ela vai mostrar quais que são as características e as habilidades mais buscadas pelas empresas para esses papéis, tá bom? Então, a Vanessa está aí. A Vanessa, ela trabalha na Globo, ela atua com agilidade em diversos times e produtos, sempre focando em melhorias de performance e carreira. Ela também busca inserir pessoas diversas no mercado através de parcerias, indicações, atuações junto a contratações. Vanessa, muito bem-vinda aqui à nossa trilha. Obrigada, Rita. Fica à vontade, tá? E para quem está assistindo, se tiver pergunta, não esquece de mandar no chat e votar na sua pergunta favorita para a Vanessa responder no final da palestra, tá bom? É isso, até mais. Obrigada, Rita. Obrigada, Jéssica. Gente, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, cabelos na altura dos ombros. Não estou usando maquiagem, não estou usando óculos, estou de camisa polo, listrada, rosa e azul, com um fone de ouvido de fio branco, tá bem? Compartilhando aqui com vocês minha telinha. Espero que vocês estejam vendo. Estão vendo agora? Lá vamos nós, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre mim, tá, gente? Aí, se vocês precisarem dar uma interrompida aí, a gente vai somando questões, ou então a gente vai pelo menos organizando, tá bom? Para poder responder o mais rápido possível no final, tá? Sobre mim, gente, eu deixei aqui rapidinho, só para falar que eu estou trabalhando com pessoas há cerca de 10 anos, e que meu foco é melhoria de rotina, tanto dos meus times, quanto ter entregas que façam sentido, e que deem valor, né, e que entreguem valor para usuários, né, tanto de serviços quanto de produtos digitais, tá bom? Na minha vida pessoal, eu comentei aqui sobre os meus filhotes, eu tenho 2 gatas e um cachorro, e eu sou casada com uma mulher que também é agilista, tá? Ela trabalha na Droga Raia como Agile Coach. O que a gente tem que bater um papo aqui hoje, tá? Vou dar uma corrida, porque eu tenho muitas informações que são mais focadas em construção de skill e currículo, enfim, como é que a gente se encontra em vagas, mas algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente conversar dentro do que for possível, né? Desde a primeira versão do Scrum Guide, que foi lá em 2010, até aqui, a gente está falando de 10 anos de Scrum Guide, né? E o Scrum Guide saiu cerca de 10 anos depois do Manifesto Ágil, né? Então, a gente tem aí uma andada de mercado com várias versões de Scrum Guide, com várias percepções, né, de como a gente pode utilizar Scrum, que é o framework mais conhecido, né, mais popular. Quando a gente fala de agilidade, automaticamente as pessoas falam de Scrum na grande maioria das vezes. Por isso que a gente vai focar aqui hoje em papéis de Scrum, tá, gente? Mas a gente dá uma pincelada em algumas coisas de Kanban se vocês precisarem. Mas é um disclaimer que eu preciso fazer, tá? O mercado ele é muito focado em Scrum, então a gente vai falar de Scrum Master e eu também vou falar um pouquinho de Product Owner, tá bom? Ninguém era agilista quando começou isso aí. Quando eu fiz minha formação lá atrás, era 2003, 2002 talvez. Eu fiz com material do Manuel Pimentel, a gente ainda não estava fazendo muitas certificações de Scrum Org, nem Alliance no Brasil. Eu estava trabalhando com fluxo contínuo em um time de vendas, trabalhava na Global Code, que é o pessoal que faz o TDC, né? E aí a gente tinha essa puxada do pessoal de comercial para treinamentos e tudo mais, e eu fui fazer minha formação em agilidade com o material do Pimentel, e aí não tinha ninguém quase no mercado sendo agilista, né? Tinham estudiosos, pessoas curiosas, era um formato muito pautado em literatura, tá? E pouca vivência, eram muitas experimentações nessa época, tá? E muitas trazidas por pessoal mais técnico, né? Que estava mais imerso em cotidiano de desenvolvimento. Então, a gente tinha muito analista de sistema, muito desenvolvedor, muita gente técnica trabalhando, analista de requisito,
muita gente de funcional, analista funcional, buscando melhorias de formato de trabalho, tá? Então, eram as pessoas que iam cavocar aí os conceitos de agilidade para levar para o seu time, para a sua empresa, tá bom? E, claro, também a gente tinha as figuras de gerente de projeto que também buscavam esse conhecimento para tentar entender qual seria o futuro, né, do mercado, né? E aí, o que foi acontecendo aí... Perdão. O que foi acontecendo? A gente não tinha uma formação oficial muito comum, né, muito popular, e também não era muito acessível financeiramente. Então, a gente começou a ter algumas formações pontuais, como da Global Code, pessoal da K21, teve Kaelon, a galera começou a trabalhar com cursos para dar uma força para a galera conseguir base de agilidade, mesmo que não tivesse ainda fazendo certificação, tá? Da Scrum.org, que era o que estava muito forte na época, tá? E aí a agilidade foi virando moda e as pessoas começaram a lançar mais cursos, mais workshops, formações que agregavam em perfis, né, tanto para hard quanto para soft skill, né, que aí são as habilidades técnicas e as habilidades pessoais, né, as características que a gente vai desenvolvendo aí para conseguir atuar nos papéis dentro de agilidade, né, tanto como Scrum Master, como Product Owner, ou mesmo quando a gente faz parte do Dev Team, né, então começaram a surgir várias formações para agregar nesses perfis, né, de times ágeis e para a construção desses profissionais, né, e aí a gente viu nascer muito recentemente, né, o papel do Agile Coach, né, e aí antes desse boom do Agile Coach, que a gente está vendo em todos os lugares, a gente teve uma construção aí, né, de diversos perfis aí de agilistas que saíram do papel de Scrum Master e foram se tornando Agile Experts, Agile Masters, que foram entendendo que precisavam para além do Scrum, né, que precisavam trazer coisas de Kanban, que precisavam mergulhar um pouco em XP, que precisavam entender de Management 3.0, que precisavam falar de Design Thinking, então foram ampliando esse leque de atuação e foram construindo esse perfil que é mais focado em formação de mais agilistas dentro de empresas, né, que geralmente é um perfil que já teve sua jornada como Scrum Master, já teve esse amadurecimento junto de times e depois passa a atuar em formação e multiplicação de pessoas que saibam agilidade, tá? Multiplicação de conhecimento aí, tá bom? O que o mercado espera da gente aqui? O mercado espera de agilistas que levem uma maneira de trabalhar mais fluida para os ambientes, né? Que sejam pessoas com uma mentalidade focada em valor de negócio, né? Em valor para o cliente final, né? A gente tem ouvido muito sobre o cliente no centro, né? A pessoa que é usuária daquele sistema, daquele serviço, como a parte central do trabalho, né? De agilidade. Então, basicamente buscando essa performance, né? Que seja de pronta resposta, de rápido aprendizado, né, de validações mais curtas de hipóteses de negócio, né, então seriam pessoas que têm uma maneira de trabalhar mais fluida, né, e que conseguem levar respostas de mercado rapidamente para suas empresas, né, tendo entregas feitas com mais consistência, com mais frequência, né, é isso que o mercado acaba esperando dos agilistas, tá bom? Aí eu trouxe para vocês algumas informações, eu acho que eu estou ouvindo algum som aqui, se tiver alguém falando comigo, não tem problema, depois eu dou um jeitinho aqui, a gente vai respondendo, tá? Eu diminuo aqui a tela e eu respondo tudo que for possível. Eu trouxe para vocês algumas coisas super curtinhas aqui, tá? Só para a gente fazer validação de escolha, né? Poxa, por que eu estou, né, interessada em trabalhar como agilista? Isso vale a pena para mim? O mercado está olhando para isso? Pesquisa de agora, desse ano no LinkedIn, indicando a carreira de agilista, né? E aí agilista nos seus desdobramentos, né?
como uma das 15 profissões mais promissoras de 2020, né? Então, quando a gente fala sobre vagas disponíveis, a gente tem muitas vagas disponíveis para Scrum Master, para Agile Coach, para Product Owner, para Agile Master, para Agile Expert, tá? Então, é uma crescente no mercado, né? E por que é uma crescente no mercado? Porque o mercado precisa de agilidade hoje, né? Porque a gente tem hoje um público que é essencialmente consumidor de produtos e serviços digitais, né? A gente está numa pandemia agora. Antes disso, a gente já estava nessa crescente do consumo via celular, né, via note, né, a gente não tem mais a necessidade de estar fisicamente em algum lugar para ter a experiência de consumo, para ter a experiência, e sempre experiência, né, sempre a coisa humana, né, a experiência de um serviço, né, bem prestado para a gente. Então, as empresas, independentemente de qual seja o negócio que elas têm, independentemente disso, todas as empresas estão tendo que abraçar a tecnologia como parte da sua entrega de valor, como ferramental essencial de entrega. Então, a gente tem a digitalização de produtos e serviços constantemente. E a gente não tem como responder a um mercado que está constantemente mudando e a usuários que precisam o tempo todo de respostas rápidas e de uma comunicação mais fluida, né, para um retorno. A gente não tem mais tempo para rodar tecnologia sem agilidade, né? A gente não tem mais condições de rodar sem iterações curtas, né? O mercado não consegue mais lidar com grandes perdas financeiras antes de validações de negócio. Então, a agilidade veio como uma solução financeira, principalmente, para as empresas. Então, dito isso, não tem mais como o mercado não trabalhar com agilidade. Pode trabalhar com modelos híbridos, pode fazer personificações de papéis, pode, por questões de ter pessoas com skills específicas, que atendem coisas específicas, quando a gente trata principalmente de empresas menores, startups. A gente pode fazer N coisas, mas a gente não pode negar pelo menos um percentual de agilidade atuando nas entregas de produtos e serviços digitais hoje, tá? É uma constante, então é uma carreira que faz sentido ter interesse por ela, tá bom? Aí a gente tem aqui, né? Como é que é essa transição de carreira, Vanessa? Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que chega lá? Como é que é isso? Porque a gente não tem uma faculdade, né? A gente tem certificações, então como é que a gente chega lá? Como é que funciona, né? Uma primeira coisa legal é você entender quais são as habilidades que você possui, as ditas skills, né, de mercado, né, que a gente tem essas várias palavras de mercado aí. O pessoal fala muito de hard skill, de soft skill, né. Então, quando a gente está falando das hard skills, ou seja, a parte técnica da coisa, né, as suas habilidades, você precisa entender o que você já tem para oferecer, né, para que essa transição de carreira seja mais fluida, né, faça mais sentido para que tenha menos desgaste para você. Então, aí a gente tem aqui o seguinte: você já trabalha ou já conhece bem algum produto ou serviço digital? Né? Você está trabalhando numa empresa que entrega isso daí, como é que funciona, né? Você faz levantamento de integração, barreira, necessidade de produto, né? Na parte técnica mesmo, você já tem algum conhecimento funcional? Como é que funciona isso na tua cabeça? Qual é o teu conhecimento técnico do produto ou do serviço da empresa na qual você trabalha, né? Você faz análise de requisito de negócio, né? Você tem contato com o que o mercado quer ou precisa daquele serviço, daquele produto, né? Como é que você se comunica, né? Você se comunica de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, né? Você se comunica de uma maneira que não seja violenta, que explicite as suas necessidades, né? E aí, se você trabalha com pessoas e processos, né, que aí seria migrando para a carreira de Scrum Master, né, anteriormente a gente estava pensando em migrar para uma carreira de Product Owner, né, quero migrar para Scrum Master, né, que é inclusive mais popular, né, como é que a gente faz? Você gerencia pessoas hoje, né, por menor que seja o time, o grupo, né, você cuida dos processos dessa galera, você cuida de melhoria de processo ali, você entende de fluxo de entrega dentro da sua empresa, você sabe como é que funciona para a construção do seu produto ou do seu serviço, quais são os steps ali, né? Você conhece alguma coisa de Kanban? Porque aí já é para conseguir consolidar as coisas, né? Trazer isso para a rotina. Você entende alguma coisa de Scrum?
Você já toca nisso de alguma maneira? Conhece alguém? Tem alguma parte da sua empresa que usa? Você já está tentando usar? XP, você faz algum uso de XP, mesmo que seja de coisas pequenas, como, por exemplo, fazer daily dentro da empresa para saber como é que está o dia a dia de todo mundo, né? Você se comunica de maneira clara, você se comunica de maneira respeitosa, que demonstra suas necessidades, você tem facilidade de entender as necessidades do outro, né? Então, são skills que a gente já precisa ter, a gente já precisa estar com isso andando na nossa carreira, entendeu? Independentemente do que a gente exerça, mas já são skills que dão aquele caminho, aquela estrada para fazer a migração, tanto para Product Owner quanto para Scrum Master e, posteriormente, né, na jornadinha, quem for para Scrum Master, e até Agile Coach, tá bom? Então, como é que eu começo, Vanessa? Como é que eu vou começar isso aí? Vai pelo básico, vai pelo simples, né? Então, assim, vai estudar os frameworks ágeis, né? Vai estudar metodologias ágeis, vai entender um pouquinho sobre cultura, sobre mentalidade, sobre pensamento Lean, sobre como a gente lida com pessoas, né? Como a gente lida com entregas dentro do modelo ágil, como a gente se comunica com o cliente, como é a questão de colaboração, né? E como é a questão de autogestão e de multidisciplinaridade dentro de times ágeis, né? Então, vai buscar essas pílulas, vai ler bastante, pega podcast, pega blog, pega livro, vai se informar a respeito disso, participa de eventos, vocês estão dando um baita passo, a grande maioria das mulheres que está aqui no Programaria também é consumidora de podcast, de blog, de livro, e é o caminho mesmo, a gente precisa constantemente estar estudando, né, para ter essa base e experimentar. Então, assim, peguei um negócio que eu achei legal, se coloca para experimentar. Pô, não dá para experimentar exatamente no meu time. Troca essa informação com alguém, compartilha o conhecimento que você adquiriu, vai fazer validação do que você aprendeu, para você conseguir depois partir para uma certificação. Porque a gente sempre pensa que quando a gente vai migrar de carreira, a gente já precisa ter o papel de certificação ali. Sim, o mercado está muito aquecido, então profissionais que têm certificação conseguem ter ali um brilho, né? E até negociar valores mais interessantes de salário, tudo bem. Mas a gente precisa da jornadinha ali, porque do contrário, as certificações são focadas no como fazer, né? Então, se você não tiver uma base para além disso, de entendimento de produto, de serviço, ou se você partir para Scrum Master, não tiver uma base de como lidar com pessoas, como gerir pessoas e processos, para além de entender o que o Scrum está propondo, você fica engessada, né? Então, você vai fazer as coisas muito pro forma. Então, vai pelo caminho de estudar, ver bastante conteúdo, conversar com muita gente, e depois você faz a certificação, tá? Quanto ao tempo, eu acho que isso é muito individual de cada pessoa. Então, sente você, como é que você está pegando, como é que você está aprendendo as coisas, como é que você está absorvendo, para você ter um plano de estudos, para você entender em quanto tempo ali seria interessante você fazer a certificação, caso você não tenha ainda, tá? E, uma vez que tem a certificação, aí é uma bola de neve, aí é uma coisa eterna, você está fazendo certificação o tempo todo, tá? Eu separei algumas coisas aqui de mercado para vocês, tá? Para Scrum Master, a gente tem aí o mercado sempre solicitando graduação, né? E aí a graduação geralmente é em tecnologia da informação ou algum curso relacionado à TI, tá? Sempre vai ser assim, Van? Não. Eu mesma não. Eu tenho formação primária, né, de publicidade e propaganda, e aí eu fui construindo com formações de agilidade adjacentes, né? A minha primeira lá da Global Code, do Pimentel, depois certificação, depois workshops, e obviamente imersão em realidades de times e produtos, né? Então aí eu tive toda essa construção, né, para conseguir acompanhar independentemente da minha formação, da minha graduação, né? Mas o mercado está muito aquecido e a predileção é por profissionais que tenham formação em tecnologia da informação, tá? Com experiência anterior, tá? Uma média aí de 2 a 3 anos para você entrar como Scrum Master. Sempre assim, Vanessa? Não, não. Se você estiver trabalhando com alguma coisa próxima, relacionada, se você tiver como
comunicar o tanto que você já aprendeu, né, na sua jornada, que tenha correlação com o trabalho de Scrum Master, isso faz muito sentido, tá? Então, lembrem-se sempre das skills que você está carregando da tua trajetória, para você conseguir ter mais manejo aí, tá? Conseguir conversar mais sobre vagas, com mais... ter mais oportunidades, conversar com mais pessoas, tá bom? Certificação, de novo, se você não tiver experiência, Van, não tenho 2, 3 anos como Scrum Master, comecei agora, mas eu tenho uma experiência de time, eu tentei fazer tais mudanças no meu processo lá na empresa que eu estou trabalhando, e eu tirei uma certificação. Então, eu estou entendendo o que é para fazer no framework do Scrum. Maravilha, porque isso demonstra que você tem interesse nessa carreira. Então, uma coisa acaba compensando a outra, tá? Hard skills, né, para Scrum Master, aí, quais são as habilidades técnicas que o pessoal busca, né? A gente precisa ter, e aí você vai falar, Van, isso aí não é hard skill, para Scrum Master né? Então, a gente tem muitos workshops e certificações para você ser muito pró em facilitação, em estrutura libertadora, em comunicação não violenta, em management 3.0, em visual thinking. Então, como assim, Van? Sim, são habilidades leves, né, para outros papéis, mas para o Scrum Master o que a gente tem de estojinho de ferramental, então trazem técnicas específicas para o papel de Scrum Master e fortalecem os chapéus do Scrum Master, tá? Aí quando a gente fala de soft skills, aí a gente tem toda a questão de características que a gente pode carregar de experiência profissional, né, para Scrum Master, que são essenciais. Então a gente precisa ter habilidade de comunicação e negociação, a gente precisa gostar de lidar com pessoas e processos, precisa gostar disso, não é só fazer, gostar. Precisa ser legal trabalhar em equipe, né? Trabalho em equipe, trabalho bem, gosto, né? Até porque Scrum Master é líder, mas é líder servidor, tá ali em pé de igualdade com todo mundo, fazendo facilitação, tirando impedimentos, né? Então, é um papel que tem que gostar muito de pessoas, tem que gostar muito de trabalhar em equipe, né? A parte de comprometimento com o resultado precisa existir no papel de Scrum Master, então você já tem isso na sua vida, já é uma característica sua, enalteça, né? Facilidade em gerenciamento de conflito, porque é um dos grandes papéis que a gente exerce como Scrum Master dentro de time, né? É apaziguar ânimos, é ter entendimento das pessoas, proatividade, capacidade de solucionar problemas, né? E aí não é uma questão técnica, isso daí é vivência mesmo, né? O quanto você tem de experiência anterior que você pode carregar para um time, né? E ser colaborativa, né? Que aí está muito ali em trabalhar bem em equipe, né? Como é que o mercado trabalha valores para Scrum Master, né? A gente tem aí uma média de salário de 8 mil para o papel de Scrum Master. Aí o valor, né, o menor valor, né, encontrado, aí eu peguei no Glassdoor, é 4 mil, e o maior, 15 mil, tá, gente? Passando para Product Owner, tô dando uma corridinha porque eu comecei atrasado e já estourei meu time original, tá? Para Product Owner, a gente também tem a questão de experiência. Vanessa, aí quebra. Para Product Owner é mais complicado ainda, né? Porque as formações para Product Owner ficaram populares depois das formações para Scrum Master, né? E tem menos opções no mercado, né? Agora que está emergindo, inclusive com papéis novos como Product Manager, né? Que seria um pouquinho acima do Product Owner, olhando de maneira mais estratégica, né? E aí a gente tem o quê? Sim, a necessidade de experiência, né? Experiência anterior. Aí a gente traz o quê? Muita gente que era GP, que era gestora de projeto, tá? Então, isso é uma das coisas que o mercado busca para a transição de carreira, inclusive, tá? A parte de formação, a gente tem sempre empresas buscando pessoas formadas em algo próximo aos seus produtos ou serviços, né? Pessoas de marketing, pessoas que tenham formação em alguma coisa de comunicação, publicidade, pessoas que tenham até formação com ramos específicos, né? Tem algumas empresas, por exemplo, procurando gente, e aí estou falando da minha esposa, né? Não, a gente trabalha com farmácia.
Os POs são pessoas que têm formação próxima de farmácia, né, de mercado de saúde, né, para ter um entendimento do que é buscado ali, né. Então, a gente tem muito disso, dessa necessidade de entendimento de produto, para além do que é esperado do papel do Product Owner, tá? Da Product Owner, né? Certificação. Certificação, no caso de Product Owner, eu acho que ela, por conta de ter essa necessidade intrínseca de entendimento de negócio, ela tem um peso menor. Mas é também interessante você ter essa formação, porque como a gente está com o mercado muito aquecido, né, depois que você está ali na tua jornada de entendimento do quanto você consegue entregar de características pessoais para Product Owner, é bom você ter uma certificação para falar, pô, eu tenho interesse nesse negócio de agilidade, né? Eu vou saber fazer a parte braçal da coisa, né? Eu vou saber levar um cotidiano como Product Owner, vou saber escrever uma história, eu vou saber entender os fluxos, as iterações, eu vou valorizar os ritos, né? Então, aí é importante. E até a própria parte de priorização e defesa de backlog, que é extremamente importante, principalmente agora que a gente está no mercado que cada vez mais responde de um dia para o outro, né? Então, a parte de priorização é extremamente importante para Product Owner, né? Hard skills aqui, né? Muito do que pode ajudar. E aí, para entendimento de negócio, para validação de negócio e para priorizações, Lean Inception, Lean Startup, Business Model Canvas. Pô, Vanessa, como Scrum Master, eu vejo muita gente aplicar. Sim, sendo facilitadores, né? Sendo pessoas que vão levar o como. Mas para a pessoa que cuida de produto, é extremamente interessante ter um entendimento de como esse ferramental pode ajudá-la, tá? Para defesa de produto e priorização. E aí, quando a gente fala de soft skills, a gente tem muitas características bem parecidas com as características que são procuradas para a pessoa que vai virar Scrum Master, né? A gente tem o quê? Comprometimento com prazo e resultado, a gente tem habilidade de organização, a gente tem uma boa gestão de projeto, né? A gente muitas vezes já carrega isso como um histórico. Eu consigo ter uma boa gestão aqui, eu acompanho bem calendários, milestones, marcações de mercado, agendas múltiplas, porque a pessoa que é Product Owner, ela é um hub de informação, ela fala com N pessoas, ela precisa fazer a amarração de N informações, né? Então, é extremamente importante conseguir gerir a própria agenda e gerir uma agenda de projeto, né? Uma agenda de produto, uma agenda de serviço, tá? Aí a gente tem aí proatividade, capacidade de solucionar problemas, né? Porque muitas vezes você vai receber propostas de algo e você tem que saber contrapor, né? Para conseguir equilibrar o que você pode entregar de valor ou não, né? Jogo de cintura, principalmente para a pessoa que é Product Owner, porque ela lida do time para dentro e do time para fora. Então, ela lida diretamente com stakeholders o tempo todo, sofre muita pressão, né? E é uma pressão diferente da pressão do time ali, né? É a pressão de quem traz informação de mercado, né? Trabalhar bem em equipe, né? Ser uma pessoa colaborativa, ter flexibilidade para negociação, ser uma pessoa que tem uma boa comunicação verbal e escrita, né? Porque a gente tem que lembrar que a documentação do que está sendo feito já começa lá na história de usuário, lá na construção de backlog. Então, precisa ser muito bem feito, muito bem escrito. Precisa ser muito claro, né? Muito entendível, né? E aí precisa gostar também de lidar com pessoas e processos, porque agilidade é colaboração. Agilidade é time trabalhando junto o tempo inteiro, né? Não tem mais a coisa de você pedir algo para alguém e depois voltar para buscar. É o tempo inteiro o time trabalhando junto, tomando decisão junto, né? E como é que o mercado trabalha a parte de grana? Como é que está sendo remunerada uma mulher que trabalha como Product Owner? Está sendo aí numa média de 8.350, também peguei no Glassdoor. O menor salário, 4 mil. O maior salário, 12 mil. Tem mais, tem menos? Tem, né? Mas a gente está lidando aí com as informações que o pessoal coloca ali, que disponibiliza. Tem vezes que vocês vão encontrar Product Owners que vão ganhar mais de 12 mil, e muito provavelmente serão profissionais que estão há algum tempo já no mercado, tá? Disponibilizei para vocês também alguns conteúdos gratuitos para ter essa construção, né? Poxa,
Não dá para sair comprando livro, não dá para, beleza, a Vanessa falou para eu ler, vou ler o quê? Vou ouvir quem, né? Ou então, quem eu estou consumindo, o que eu estou lendo faz sentido para a carreira que eu quero? Então, eu separei para vocês alguns blogs aqui, né? E aí eu separei aqui os brasileiros, coloquei a Annelise, que é uma amiga minha, muito querida, e que foi a pessoa que falou para eu investir na minha carreira como Agile Coach lá atrás, né? O Manuel Pimentel, que foi minha primeira formação, né? E o Yoshima, que foi o meu instrutor de Kanban. Então, eu dei uma puxadinha aqui de sardinha, mas a gente pode pegar algumas outras coisas aqui também, tá? Luiz Duarte, eu pego muita coisa dele até hoje. O Caroli, eu comecei a rodar ali Inception, lá quando eu trabalhava na Lambda 3, com a prévia do livro dele, então fui cobaia lá e deu super certo. O Alexandre Magno, o André Faria, blogs, eu peguei aqui do pessoal da TW, Lambda 3, né, por questão de histórico mesmo, InfoKill, que é o pessoal que eu lidava desde lá da Global Code, com material excelente para o TDC, né, Software Zen, que é muito bacana para ter ideias novas, para saber lidar de maneira mais leve, né, LeanBA, AdaptWorks, o pessoal da K21, que sempre está com conteúdos bons, tem o Lula lá também, que inclusive tem o podcast do Love the Problem, né? De podcast eu separei alguns aqui muito bacanas e eu vou destacar em especial a Agile Girls, porque a gente está com a Thais Rigolon aqui, né? E ela é uma das cabeças aí desse podcast do Agile Girls, tá? Então é sempre importante a gente ouvir mulheres falando sobre tecnologia, a gente tá cada vez mais juntas e trocando conhecimento, né, entre nós. Coloquei aqui alguns outros blogs que são gringos, né, então é a galera que construiu aí a parte do Scrum, né, a parte de documentação do Scrum, e é o pessoal das cadeiras de Scrum.org e Scrum Alliance hoje, tá? E instituições, eu separei, obviamente, Scrum.org, Scrum Alliance, e algumas outras que podem dar uma força para a gente se manter estudando, né? Se manter com cursos que têm certificações muito reconhecidas do mercado, né? E que pautam bastante o nosso conhecimento técnico, né? Dei uma puxadinha aqui do Kanban University, porque a gente sempre fala muito de formação voltada para Scrum, mas a Kanban University também faz a formação certificada e reconhecida em qualquer lugar, e obviamente as meninas do Programaria, né? Porque a gente tem o evento, mas a gente tem também o tempo todo o conteúdo disponível para a gente se manter atualizada, tá, gente? Dei uma corrida aqui, sei que a gente estourou um tempo, mas vamos lá. Vamos lá. Deu certo, gente? Deu certo sim, fica tranquila. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas deu tempo de passar tudo, ainda bem. A gente vai acabar não puxando as perguntas justamente porque a gente acabou estourando esse tempinho, tá? A gente tem que trazer a próxima palestrante. Mas quem mandou pergunta, chama a Vanessa no LinkedIn, né? Qual que é o seu LinkedIn, Vanessa? O meu é Vanessa Daguiar. Eu vou até colocar para vocês aqui, ó. Acho que vale super, porque aí a gente vai ficar com tudo bonitinho. E eu também vou deixar para vocês o meu e-mail, porque aí a gente pode se falar por e-mail também sem problema algum, tá? Acho que vale super a pena, né? Então, quem tá com alguma dúvida sobre agilidade, chama a Vanessa no LinkedIn, tira a dúvida ali com ela, tá? Então, mais uma conexão aí que vocês fazem, né? Já que a gente tá nessa aí de conhecer mais mulheres hoje, então... Connectem, aqui, ó. Aproveita toda essa bagagem que ela tem, tirar as dúvidas de vocês. Eu vou mandar aqui no chat o LinkedIn da Vanessa, tá bom? O LinkedIn. Arrasou. Tá o LinkedIn e o Gmail para a galera, tá? Aí eu fico à disposição para a gente matar todas as dúvidas. Perfeito. Obrigada, Vanessa, por compartilhar esse conteúdo aqui com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada pelo momento juntas. Tchau, tchau. Até a próxima, tá? Até a próxima, gente. Sucesso.